Estamos agora com Gustavo Silveira. Gustavo, muito obrigado por estar dando essa entrevista aqui pra gente. Boa tarde, eu sou Gustavo Silveira, sou sócio fundador da First Tech, engenheiro de formação, nerd de vida, e toda a minha visão ela anda muito por esses caminhos, o que a gente pode fazer de prático, de bom, de inusitado, que faça diferença na vida das pessoas. Ele fez uma apresentação na Business Suite 1, que o nome da apresentação foi A Segurança Indispensável na Infraestrutura Crescente de Meios de Pagamento, hoje e amanhã. A gente falou basicamente de segurança, com foco especial em criptografia. Criptografia tem uma importância muito grande dentro do contexto de negócios, porque visa trazer garantia de que o que foi feito realmente foi executado por quem diz que foi. Então, transações, informações de bancos de dados são extremamente importantes para disciplinas de pagamentos. Claro, o resto do mundo também vive com base em TI, então privacidade, restrição do acesso a informações é algo muito importante. Nossa companhia ela trabalha com criptografia desde o início, em especial em sistemas de pagamento. Então a gente falou ali como alguns sistemas hoje estão migrando para a cloud, a importância dos sistemas criptográficos na cloud se comportarem de uma maneira diferente, como eles se comportavam antes dentro da casa do próprio usuário. Então, questões de governança, multi-cloud, elas entram dentro disso. A gente também falou ali sobre a questão de cibersegurança, porque cada vez mais o escopo de proteção ele tem aumentado. Então, quando os funcionários vão para casa, quando os pagamentos chegam ao pipoqueiro, no interior do Brasil, a certificação de segurança se torna um problema muito sério. Sim. Então, como a cibersegurança precisa abranger todo mundo. Abranger todo mundo, Sim. Mas no final é uma guerra que é muito difícil de ser vencida. Estar 100% presente em 100% dos lugares, protegendo 100% das ameaças. Então é quase que uma missão impossível que os administradores de segurança têm, de cibersegurança, em tentar proteger tudo isso. Sim. Então hoje o que a gente discute quando a gente fala de criptografia é se o castelo vai ser invadido, então vamos proteger o tesouro. A gente pode ter ali uma barreira que cai e alguma coisa ser perdida, mas o que eu estou perdendo realmente tem relevância? Então tem ali uma dualidade entre dados e informação. A gente pode estar produzindo logs de quando uma lâmpada acende e apaga, aquilo são dados. Mas tem relevância para a segurança, para o negócio? Provavelmente não. Então proteger isso pode ser uma distração ou pode ser um tipo de investimento que não se pague em tão curto prazo. Agora, onde estão as bases de dados, os saldos, as informações pessoais dos clientes, essas precisam estar sempre protegidas. Então, balancear isso dentro da cibersegurança com criptografia é uma disciplina interessante. E por último, eu fiz ali uma provocação sobre futurologia. Ah, legal. Então a gente tem ouvido muito sobre computação quântica e o que ela traz de potenciais para melhoria do mundo, em pesquisa de genética, farmacológica, sobre sementes para agricultura, e também se traz uma ameaça contra a criptografia. Sim. Tudo vai ser aberto de um instante para outro, etc. Então tem ali um tempo que isso está para acontecer, existem fatores de mitigação, então tem um monte de estudos, tem ali uma necessidade de começar um planejamento hoje, então se fala muito sobre agilidade criptográfica como uma disciplina de governança técnica em o que eu tenho hoje baseado em criptografia, onde eu preciso atuar em cada um desses pedaços de maneira a mitigar esses problemas ao longo do tempo, sem exagerar em investimentos. Então hoje não se tem certeza de tudo que pode acontecer. Então a compra ou o comprometimento com determinadas tecnologias pode se mostrar equivocado daqui a alguns anos. Entendi. Então uma coisa que se fala muito hoje é como é que eu
estendo a validade do que eu tenho, preservo mais os meus investimentos e gasto tempo e atenção no que eu posso proteger hoje. Para garantir o de agora, né? Agora, então, existe um tema que é de entropia quântica. Entropia quântica. Entropia quântica. Então, do mesmo jeito que a física quântica gera um potencial gigantesco de processamento de informação que ameaça a proteção dos dados, a própria física quântica também gera volumes enormes de informação muito aleatórias, altamente randômicas. Entendi. Então, essa aleatoriedade ela pode ser usada para melhorar as chaves criptográficas que a gente tem hoje. Ao contrário da computação quântica, que ainda a gente está chegando lá, a entropia quântica já chegou. Então, utilizar a entropia quântica para gerar melhores chaves, certificados, sementes criptográficas, dá uma sobrevida para os sistemas atuais, sejam os sistemas de cibersegurança, sejam os sistemas que estão rodando em servidores próprios, sejam os sistemas que estão rodando na cloud. Então, com isso, você vai lá e injeta caos entrópico e numa postura de deixar de reagir quando você é atacado, você mexe na sua estrutura e deixa o problema de reação com o invasor. Você joga o problema para o invasor. Isso, você sai de uma postura reativa para uma postura proativa em que você piora o contexto de invasão. Entendi. Antes de ser invadido, você coloca o ônus do problema para o invasor ter que lidar com aquilo. Legal. Isso é muito interessante e é algo que pouca gente ainda está conversando e a gente acha que é um tema que vale muito a pena estar falando com a indústria de pagamentos. Com certeza, com certeza. Faz todo sentido olhar esse tipo de coisa. Então, foi um pouco disso que a gente falou ali naqueles minutos. Bacana, bacana. Um tema bem interessante, bem legal, que é bem usado hoje em dia. Um exemplo, não sei se você chegou a usar esse exemplo na sua apresentação, mas teve agora os ataques do Pix no Banco Central, né? Isso. Dois, né? Um de 500 milhões e outro de quase 1 bilhão de reais. Mas é interessante que, apesar de terem sido 2 golpes muito grandes, os dados não foram, os dados dos clientes, né, dos bancos e tal, os dados não foram invadidos, os dados, os nomes não foram compartilhados. Então, é o que você estava falando de proteger o ouro. Isso. Porque os dados são ouro nesse caso, né? Claro que o dinheiro também é importante, não vamos ser hipócrita, mas assim, se tivesse compartilhado os dados, se eles tivessem invadido esse acesso, teria sido bem pior, né? Teria. E isso traz um tema que eu acho que é muito hoje presente dentro do sistema financeiro nacional, sobre a criptografia de hardware. Até hoje, o uso prevalente de criptografia era de software. Mas software está rodando dentro de alguma coisa que talvez não seja tão segura. Então, quando você leva a criptografia para hardware especializado, você coloca um computador criptográfico dentro de um cofre. E aí você aumenta muito o nível de segurança. Entendi. Então, isso também trouxe para as discussões do próprio sistema financeiro nacional uma visão de que está na hora de subir alguns degraus.